Oi, gente, bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes, André. Luz, viu? Luz, paz, tranquilidade para lidar com a vida. A vida vira uma bola de neve se você deixar tudo mal resolvido. Gente, hoje, pelo programa Linguagem do Corpo, eu vou falar sobre um assunto meio polêmico para alguns pais. E, assim, tem gente que adora o que eu vou falar, mas eu vou explicar pela linguagem do corpo. Tatuagem. Ui, pegou. Tem muita gente que faz assim. Meu pai não deixa eu colocar tatuagem. Ou então, será que eu posso colocar uma tatuagem? O que significa? É uma pequenininha. Bom, vamos entender. Não falarei como preconceito, nada disso. Eu preciso explicar a realidade da explicação psicológica da pele, viu? A pele, ela significa, assim, o maior órgão do nosso corpo e ela é que intermedia o mundo interno da gente com o mundo externo. Então, a pele, ela tem aquela coisa da comunicação. Pelos chineses, pela medicina chinesa, pela medicina egípcia, quando você vai fazer um diagnóstico em alguém, você analisa primeiro a pele, depois a língua, e você vai vendo os sinais que o organismo manifesta na pele. Pele manchada, pele com pintas, pele esbranquiçada, pele com melasma, né? Então, cada vez que você fere a sua pele com metal, seja piercing, ou seja, piercing, como é que é aquele lá do Percy Jackson? Percy. O Percy Jackson. Quando você fere a sua pele com agulha para fazer a tatuagem, você está inconscientemente mandando uma mensagem para alguém. Dependendo do lugar que você coloca a tatuagem e o desenho que você faz, você está mandando um sinal de raiva, de contrariedade, de rebeldia contra algum sistema, contra alguma regra de alguém. Quer ver um interessante? Tem gente que faz tatuagem por consagração. Quando um sacerdote, ele chega no ponto do sacerdócio mesmo, que ele vai assumir, muitas vezes até na China, eles fazem uma marca para mostrar a reverência, para mostrar o dom que ele tem, ou a patente que ele alcançou, né? Então isso é uma coisa, é separado. Mesmo assim, está ferindo a pele, ou seja, um sacro ofício da coisa. Quando você coloca tatuagem por vaidade, se tem muitos homens, né, que até competem com isso, e mulheres, que fazem o corpo todo. Para começar, a vida dessas pessoas diminuiu barbaramente o tempo. Eles não terão longevidade. Por quê? Porque a pele respira. E sempre que você faz muita tatuagem nas pernas, nas costas, no peito, nos braços, você já diminuiu aí uma boa parte do fluir de todo aquele oxigênio, a energia do seu corpo. Então, com certeza, somos muito parecidos com as plantas. As plantas respiram pelas folhas. Nós não respiramos somente pelo nariz. Existem outros tipos de respirações no corpo humano que não é o ar, mas uma energia. E outra, nós suamos. A gente limpa, a gente faz purificação orgânica pela pele, não é? Então, quanto mais você tatua e prende a circulação de alguma maneira, fecha muitos poros, você está diminuindo, e todos os médicos sabem disso. Se algum médico diz que não, é porque ele gosta da tatuagem, ele não vai poder ir contra, né? Não estou indo contra, eu só estou explicando o que acontece com o ser humano que se enche de tatuagem. Se você for conviver com pessoas que têm tatuagem no corpo inteiro, você vai perceber também que eles não gostam de seguir regras nenhuma, né? Eles são contra o sistema, eles são contra as regras, contra o governo, contra a família, contra tudo. Então eles estão mostrando uma forma, né? O que está escrito aqui? É a tatuagem do André. O que tem a tatuagem dele? Respect of keep your side, quer dizer, respeite ou cai fora. Ai, que bonitinho lá, tá vendo? Olha que interessante, né? O André aqui, ele tá com essa tatuagem.
que tá escrito... Aonde? Respeite... Assim, no No antebraço. braço, deixa eu aqui, ver. ó. No antebraço Isso. direito. Olha que legal. O antebraço representa o seu futuro do trabalho. Do lado direito, representa mulher. Olha que interessante. Tá. Então ele está tentando mandar uma mensagem para uma mulher, dizendo, respeite ou caia fora. Eu trabalho com o que eu quero. E não precisa dizer muita coisa. Porque o antebraço, como eu falei, representa o meu futuro do trabalho. E se ele coloca do lado direito, esse, como é que é? Respeite ou Que eu caia caio fora. fora. Né? Então isso está querendo dizer para a mulher. Que interessante. É muito legal. É uma mensagem que você manda. Claro que nós temos que ser nós mesmos. Claro que nós devemos lutar pelos nossos sonhos, nossos direitos. E tem os desenhos. Os desenhos também têm um significado. Também tem né? significado. Mas, se você não consegue ser você, se você se sente invadido demais, porque não consegue falar para as pessoas ou tocar a tua vida do seu jeito, instintivamente a pessoa começa a ter vontade de mandar um recado indireto, pelo não verbal, que é pela tatuagem. Porque a pele mostra a comunicação. A minha expressão está na minha pele. Então, se você tem, por exemplo, vamos sair um pouco da tatuagem. Se você tem pele áspera, significa que você é uma pessoa áspera para conversar assuntos difíceis. Se você tem uma pele suave, sedosa, significa que você é mais dócil para conversar. Se você tem espinhas no rosto ou acnes, significa que você é uma pessoa muito crítica, uma pessoa que vive numa tensão secreta interna contra os erros dos outros. Quem? Das pessoas da intimidade. Se você tem manchas escuras no rosto, chamada melasma, que eu já até comentei num outro programa, significa uma desarmonia profunda com a pessoa mais íntima sua. Você não consegue ser você. Agora, se você tem manchas brancas nos braços, mostra conflitos com sogro, com sogra, mostra que você não consegue se harmonizar com a família, se sente sempre deslocado, se sente uma pessoa fora do esquema. Então, olha que interessante como a pele é dedo duro. A pele revela tudo da sua vida. Se você tem verrugas, por exemplo, mostra raivas e frustrações. E dependendo do ponto do corpo que tem, mostra a fase, porque braço representa trabalho, pernas representam os caminhos e os sonhos que você quer seguir, os seus próprios. O bumbum representa o seu poder pessoal, o seu poder íntimo, o que eu sou, o que eu quero verdadeiramente. A barriga mostra aquilo que você precisa ter coragem de fazer. De sair da rotina e ir avante com tua vontade de mudar as coisas. As costas, tem muita gente, tá pensando agora lá, tem muita gente com espinhas nas costas. E essas espinhas nas costas mostram que você critica secretamente, com muito nervoso interno, pessoas penduradas nas suas costas. Que você carrega, por mais que você ame essas pessoas, de alguma maneira você não concorda do jeito que elas fazem com você, o tipo de dependência que elas têm de você. Então, olha que interessante, voltando para a tatuagem. Se uma mulher, por exemplo, ela pega e faz uma borboletinha no pescoço, do lado... já vi muito. Assim, né? Inofensivo, né? Uma borboletinha bonitinha, né? Aqui, do lado esquerdo do pescoço. Aí levanta o cabelo assim, vê que aquela borboletinha bonitinha. Tem um monte que fala, eu tenho. A borboletinha, ela está querendo dizer, no pescoço, do lado esquerdo, está querendo dizer assim, você, homem, que eu controlo. Se você pensa que você me controla, dançou, porque eu vou voar, você não vai me segurar. Olha que bonitinho, hein? Uma borboletinha. Tem mulher que coloca, assim, um passarinho nas costas. A tua mãe tinha colocado Um periquito. Porque mas ela era palmeirense. Ela era palmeirense, mas o que ela queria dizer? Olha que louco, olha que doido, gente. A mãe do Luiz, que já está no céu, ela colocou um periquito nas costas, porque ela era palmeirense. No ombro esquerdo. Mas olha por quê. Na família dela, os filhos, cada um torce para um time. Já pensou na sala tudo aquilo? Um tirava sarro do outro quando estava jogando o Palmeiras, não sei o que, o Corinthians e tal. Então o que ela quis fazer? Ela quis dar um recado.
Era do lado esquerdo? Do lado esquerdo. Então ela quis dar recado pra... Eu não vou nem falar, tá? Não vou nem falar quem é ali, o homem, lado esquerdo. Então ela queria dizer, eu sou palmeirense e ele é o melhor. Por quê? Colocou nas costas do lado esquerdo. Então olha que louco, o recado, a mensagem pode ser dita verbalmente, como através de símbolos, como através dos seus gestos. E esse não verbal da tatuagem está revelando todas as contrariedades. Tem muita gente que no futuro acaba meio que cansando da própria tatuagem e vai atrás de dermatologista e eles descobrem o laser que dá para tirar e ficar sem marca, dá para fazer um tratamento e você não fica com marca nenhuma. E por que que uma pessoa, no decorrer do tempo, acaba cansando de uma determinada tatuagem que ela fez? Por quê? Ela já se resolveu em relação àquele tipo de rebeldia que estava mandando aquela mensagem. Uma coisa... É mesmo? Olha lá, o André está falando que já cansou. Ele vai cobrir, ele vai tirar. Ah, é sutil igual um mamute, né? Você já amadureceu, André. O que você queria dizer a uma mulher, você já disse, então não precisa mais ter a tatuagem no braço. E agora ele cansou. Inconscientemente ele não precisa mais da tatuagem no braço direito, porque ele já mandou a mensagem verbal para a mulher. Olha só, gente. Se você coloca uma tatuagem na canela, por exemplo, na batata da perna, né? Lá embaixo. A batata da perna, ou gêmeos, significa o seu caminhar, mas o seu futuro. Os seus passos que você ainda não deu. Seus projetos para frente. Então, quando alguém coloca um símbolo na canela ou na batata da perna, está querendo dizer, se for do lado direito, está querendo dar um recado para uma mulher. Se for para o lado esquerdo, está querendo dar um recado para algum homem que fica atrapalhando no futuro dessa pessoa, que fica se colocando na frente, que de alguma maneira gera assim, bloqueios para que essa pessoa não realize os sonhos que ela quer fazer do jeito dela. Então ela acaba colocando uma tatuagem, um símbolo, que inconscientemente ela pede para o profissional do tatu, né, que faça aquela coisa. Tem gente que coloca anjinho, tem gente que coloca cobra, tem gente que coloca cavalo marinho. Então, se você pegar o significado dos animais, a vida desses animais, mesmo que a tua consciência não saiba, o seu inconsciente está conectado a toda a natureza, a todos os símbolos de Deus. Então, quando você quer mandar uma mensagem inconsciente para alguém, você tem vontade, sem saber, você tem vontade de pôr um desenho. Vocês já viram também aqueles grupos de motoqueiros, né? Que eles colocam caveiras, são as gangues, as jaquetas e tal. Então, eles têm também. Se você for ver o jeito que eles vivem, o tipo da comunidade deles, é completamente fora aos esquemas normais, dos padrões normais de famílias. Eles são diferentes, eles viajam pelo mundo, garupa, casais, amigos, e eles estão querendo dizer morte ao sistema. Quando eles colocam tatuagem de caveira, eles estão querendo dizer mate, né? Não fisicamente, mas termine isso, eu não quero mais, morreu, para mim não existe. E eles vivem a vida deles. Tudo bem, tem gente que ama a tatuagem, vai colocar, né? Não adianta ninguém falar nada, que a pessoa, porque ela quer se comunicar. Só que se você começar a falar com seus sentimentos, falar com a sua boca, com o seu coração, com um raciocínio lógico, inteligente, uma boa comunicação com as pessoas, nem que tenha que fazer uma terapia para você aprender a falar, a se colocar sem medo da retaliação. E outra, respeitando o direito do outro, e as pessoas vão respeitar os seus direitos. Se você tem desarmonias internas, ou desarmonia na família, no trabalho, ou com o sistema da vida, você não consegue se colocar, não consegue se expressar, é porque lhe falta o autoconhecimento. Quem é você? O que você quer verdadeiramente da sua vida? Porque aí você vai conseguir caminhar em direção aos seus sonhos verdadeiros, sem a ilusão e sem ir atrás dos outros só porque a ideia do outro foi legal. Às vezes você, por carência afetiva, se une
a um certo grupo, ou uma certa pessoa, em que as ideias dela são muito fortes. E você se sente acolhido por essa pessoa e acaba imitando essa pessoa. Acaba fazendo a mesma tatuagem que ela, entra para o mesmo sistema de vida que ela. Será que é isso que você quer? Faça essa pergunta para você. Você quer verdadeiramente isso? Ou você gosta de ser igual a uma determinada pessoa? Ou quer ser aceito e amado por essas pessoas que parecem ter grande personalidade, que se enche de tatuagem, né? E são pessoas que falam por si só. Elas não deixam ninguém mandar na vida delas. Mas elas poderiam até ser a mesma pessoa, sem ninguém mandar na vida delas, sem colocar tatuagem, mas se colocando, falando, fazendo alguma coisa no mundo que marque diferente positivamente daquilo que eles estão fazendo. Então, quer pôr uma tatuagem? Ponha. Mas um dia, quando você cansar dela, significa que você já se resolveu por dentro em relação ao recadinho que você estava querendo dizer para alguém. Lembrando que o lado direito do corpo representa a tua mãe e o lado esquerdo do corpo representa o teu pai. E lembrando também pelo taoísmo, né? Pelo yin e yang, que o lado direito sendo o yin, todas as mulheres da sua vida, vivas ou mortas, pequeninas ou adultas, elas são derivados na sua psique em relação do primeiro modelo de mãe que você teve. E do lado esquerdo, todos os homens da sua vida, eles têm algo no seu inconsciente em relação ao seu pai. Então, é claro, fazendo oração do perdão, papai e mamãe, como eu sempre explico, 3 meses no máximo, porque a mente aguenta 3 meses de oração do perdão. Mais que 3 meses, você já tem um bloqueio, não está fazendo mais efeito. Então, faça, intercalando. Um dia pai, o outro dia mãe. Um dia pai... Sim, acesse o meu site. Aí você pega a oração do perdão que está lá, que é o linguagemdocorpo.com.br. Pega lá, orações. Você vai encontrar outras orações. Olha só, gente. Ferro, brincos, piercings. Tem a ver com ferro, Marte, guerra. Então, tudo que é ferro significa guerra, ação imediata, liderança, briga. Então é claro que toda e qualquer tatuagem, sem exceção, somente aqueles de consagração de sacerdócio, que faz parte de um outro sistema. Mesmo assim, é uma ofensa para o corpo. Então, todo tipo de tatuagem, por mais gostosinho e bonitinho que seja, significa alguma rebeldia, alguma desarmonia interna, alguma raiva escondida no coração. E a gente sabe que semelhante atrai semelhante. Então, se você tem raiva, você vai atrair pessoas com raiva. Se você tem alegria no coração de verdade, você vai atrair alegria de outras pessoas. Se você é uma pessoa triste, você vai atrair situações tristes, tá? Então, olha só, pensa um pouquinho. Antes de você colocar uma tatuagem, pensa um pouquinho, sabe? Porque há muito tempo atrás, quando eu era coreógrafa de muitos shows, né? Eu ensinava as pessoas, fazia coreografia. Eu tive até um grupo de bailarinos profissionais, a coisa mais linda. E que nós nos preparamos para ir ao Japão. E quando estávamos nos preparando para levar o grupo de dança, Carmen Miranda, um monte de coisa, né? Muito bonito. Alguns dos nossos bailarinos foram proibidos de viajar para o Japão naquela época, porque eles tinham tatuagens. Porque para o Japão, naquela época, e para outros países também, tatuagens somente tinham as pessoas que eram das cadeias, os presidiários. Eles eram marcados como gado. Então, se tem uma modelo fotográfica que tem uma tatuagem, ela não era aceita. Por quê? Porque ela tinha má conduta. Era conhecido naquela época que tatuagem tinham as pessoas com más condutas. E hoje virou moda. E eles estão ganhando muito dinheiro. E, aliás, os tatus estão de parabéns no sistema artístico,
que eles são fantásticos, mas o dia que toda a humanidade começar a entender que é apenas um recado mal criado que as pessoas estão passando para o mundo, então os tatus que têm esse poder, esse dom maravilhoso, vão acabar só vendendo quadros, né? Eles vão fazer tatuagens na parede, tatuagens, porque as peles não terão mais tatuagens quando o mundo todo estiver em harmonia. E alguém falou agora lá no fundo, ih, vai demorar. Com certeza. Gente, o Lu vai passar a agenda. Vamos lá. Na terça-feira agora, dia 6. Porque hoje é 4. Dia 6 agora, é isso. Terça-feira. Terça-feira, às 14 ou às 20 horas, início do curso de numerologia com a Cris. Isso. Serão 2 meses, todas as terças-feiras. E você receberá no final do curso o certificado de participação e você vai aprender a fazer o mapa, a montar um mapa numerológico. E eu vou colocar também a linguagem do corpo dentro dos números, que eu vou mostrar para vocês muitos aspectos dos seus números que estão relacionados ao seu corpo. No dia 8, na quinta-feira, palestra Como Identificar e Organizar Sua Paranormalidade. Que é com você, Luiz Cairo. É muito legal, muitos aspectos que acontecem na sua casa, sintomas, né? Apaga a luz, cai coisa. Às vezes pode ser uma entidade, às vezes pode ser a sua própria mente que está fazendo. E o Lu, ele te faz perguntas. E aí ele te fala, não, isso daqui foi a sua mente. Isso daqui foi uma energia da casa. Isso aqui, então ele vai identificar para você e tirar os seus medos. E organizar a sua cabecinha e seu coração. No dia 12, na outra segunda-feira, começa o curso de astrologia com duração de 4 meses, com certificado. Com o astrólogo Tadeu Gasques. E também você vai aprender, sim, a montar o mapa astrológico também. E você pode pegar todas as informações no nosso site www.linguagemdocorpo.com.br linguagemdocorpo.com.br. E o telefone é 011 5082 2822. Lembrando que todos os meus livros, dos significados psicológicos das doenças, dos acidentes... Seria a trilogia, né? O Linguagem do Corpo, volume 1, 2 e o 3. Do emagrecimento, os CDs, o DVD, tudo você pode encontrar na nossa livraria virtual, que é a loja CristinaCairo.com.br, ou em todas as grandes livrarias do Brasil. Inclusive na nossa livraria física. Que fica dentro do Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Fica na rua Pelotas, número 106, que é na Vila Mariana. Vila Mariana, 15 minutos a pé do metrô Ana Rosa. E também fica na frente do shopping Vila Mariana. Nós já falamos umas vezes, vamos repetir, que está vendo algum problema sobre é verdade. Na livraria Saraiva com os nossos livros, os livros da Cristina, porque quando muda de editora, você tem que trocar a capa em algum dos casos, né? E ela trocou a capa somente do volume 1, do Obesidade, do volume 2. O volume 2, é verdade. O do Meditação, o do Afinidade. E quando você pede os livros da Cristina Cairo, eles vão nas páginas antigas, né? Nas capas antigas, e que dá como esgotado. Eles olham no monitor ali para ver se tem o livro na você tem da loja. Você tem que pedir para ele abaixar, porque foi mudado as capas. Então, por exemplo, a capa do volume 1 era preto e branca, hoje ela é colorida. É azul. É azul, né? Azul. A foto é colorida. O Afinidade, o primeiro era amarelo, a capa. E agora ela é lilás. Pera, o Afinidade, ele era cor de laranja. Então, com amarelo, que tinha uma árvore. Agora ele é violeta. Isso, e tem um olho de Horus na capa. Isso, o da Obesidade era amarelo clarinho, agora é azul. Quadrado. Quadrado. E agora ele é o formato normal. Então insiste com o vendedor da Saraiva, porque é só lá que está dando este problema de comunicação, tá bom? Gente, muito obrigada, que Deus abençoe vocês. E venha conhecer o nosso instituto na Vila Mariana, tá bom? Muito obrigada e paz profunda. Tchau.